Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Mais uma vez aqui de volta para uma análise. Vamos tentar analisar uma questão não meramente nacional, mas também internacional nesse vídeo. Vai ser um bocadinho longo, mas penso que vai ser bom. E eu vou deixar por etapas, vai ter recorte. Se você quiser ver o vídeo completo, poderás ter essa oportunidade. Se quiser também só ver uma parte, você terá a possibilidade de ver por etapas. Mas vamos começar com a primeira, a notícia, uma mensagem direta para o presidente João Lourenço. E para aqueles que de certa forma ainda pensam que os tempos hoje são tempos de fazer das suas, ou seja, um mais velho, um maquisar, que pensa que um país ou toda uma nação, todo um povo o pertence. E de que o poder é eterno, não, o poder é passageiro, é efêmero, ok? E não dura para sempre. Então, Macky Sall, hoje exilado no Marrocos, fugiu, o ex-presidente do Senegal, fugiu do Senegal e praticamente terá um mandato de captura internacional por corrupção. O mesmo Macky Sall que combateu o presidente cessante, né, Abdoulaye Wade, por corrupção, prendeu o filho, o mesmo também se corrompeu. O poder, disse o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Sim, eu acho que como ser humano, ou seres humanos, temos sempre essa tendência de nos deixar levar uma vez que temos o poder. Isso é quase irresistível, mas ainda assim existem pessoas que resistem a isso. Eu acho que por isso é que eu muita cautela em relação a essa questão, essa ansiedade, essa apetência ao poder. Prefiro continuar, às vezes, como sou livre, ainda tenho tempo para trabalhar a minha humanidade, porque eu acho esse é o bem dos filósofos que refletiam a sociedade e sobretudo a questão do ser humano no seu mais íntimo ser, estás a ver? A questão do bonheur, ou seja, como é que se diz bonheur em português? Eu diria o bem-estar psicoemocional do homem, estás a perceber? É a coisa mais importante, que o poder não é tudo. Então, o que nós podemos compreender dessa posição do Macky Sall hoje e compreender a mensagem do Macky Sall para o senhor João Lourenço, com J'ai certeza. refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai refusé d'être tenté par un troisième mandat. J'ai été très clair. Je l'ai dit le 3 juillet. Je l'ai répété le 3 février 2024. Je suis un démocrate. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde. Je n'ai violé aucune règle pour aujourd'hui me retrouver dans cette campagne nauséabonde qui est entretenue pour créer la tension et la déstabilisation de mon pays. Com certeza. Para o presidente João Lourenço é que a sociedade africana hoje, ou as sociedades africanas, porque são muitas Áfricas, já que vamos dizer isso, já disse muitos países, são muitos países africanos com valores diferentes, não é mais aquela da vossa época. E a nossa geração, como dissemos, e vamos continuar a dizer, não é que não vai falhar, não está a falhar. Por que que eu vi uma publicação, penso que é a Tizé, que né, está a falar sobre a questão da ida do João Lourenço aos Estados Unidos, que está a buscar apoio, penso que é para buscar o apoio dos americanos no sentido de um terceiro mandato. E eu vou falar para isso. Depois do que se passou no Senegal, as pessoas, infelizmente, vocês não acompanham muito, ou muitos dos atores ou comentadores políticos não acompanham a política nesses países, na zona do Sahel, né? E sobretudo os países da francofonia, também devido à questão da própria língua. Somos um país que falamos português, apesar de que temos uma grande parte do norte da Angola que estudou no Congo e que domina muito bem o francês. O que as pessoas não compreendem, e eu já falei isso, já penso até já escrevia sobre isso, há mais de 12 anos eu já dizia e discutia isso com algumas pessoas ainda na época, que o Ruanda seria a potência regional.
substituindo Angola. Algumas pessoas dizem, você não pode, Ruanda é um país pequeno, porque que não tem capacidade. Um país como Moçambique, um país tão pequeno como Ruanda, é que vai defender Moçambique, que é um país que fala português, ruandeses nem sequer a língua falam, e nós, Angola, que anteriormente conseguíamos impor ordem até no próprio Congo, não tínhamos capacidade de defender os nossos próprios irmãos moçambicanos, que falamos a mesma língua. Mas ainda assim eu não ouvi nenhum comentário na televisão, nenhuma análise sobre essa questão. Então, o que eu quero dizer para os angolanos, para os mais jovens, é que vocês precisam compreender que há um tempo atrás, quase 12, 15 anos, ou mesmo antes, os americanos redefiniram a carta geopolítica, geoestratégica da África Central, ok? Então, e eles tinham no plano, é substituir, é meter o Ruanda como potência regional. E eu falei isso iria acontecer. E na época, isso que explica muito bem é o Patrick Becon, ok? Vão procurar o livro do Patrick Becon, um livro grande, um book, onde vocês vão compreender, é preciso ler a geopolítica. Por que é que eu estou a falar disso? Porque se vocês verem bem a questão de Israel, a questão da Palestina, ok? A questão do Irão, isso deve chamar-nos a atenção, nós africanos, por uma razão muito simples. E aqui vou também já chamar, porque em tempos um português, por exemplo, disse que não, que a guerra em Angola era legítima. E eu ouvi muitos comentaristas a dizerem que o senhor era maluco. E pessoas, até catedráticos, ou seja, professores universitários, dizendo que o senhor era maluco. Não, mas o que o senhor estava a dizer é ciência. Direito constitucional, ciência política, filosofia do direito. O Estado da Índia, na Constituição de 1933, era um Estado. E quando fizeram a revisão de 71, salvo erro, Angola e Moçambique passaram também à categoria de Estados, que em termos de ciência política é a maior autonomia que há antes da independência. Bom, portanto, mas toda essa situação não era idêntica à dos outros impérios que tinham colónias? Como eu disse, o caso do Reino Unido, o caso da França, disse, não a nossa colonização, e isso dava outro programa, não tem nada a ver com aquilo que os outros senhores fizeram. Nós tentámos, portanto podia-se tentar classificar e definir as diferenças, que seria também um exercício útil. Agora, se me permite, eu queria... E o Fulcro, eu não vou ter tempo de elencar todas estas questões, o Fulcro que está aqui é saber se a guerra era justa ou não era justa. E quem é que tinha razão? E no seu entender era justa? Nós tínhamos toda a razão. E a justiça estava toda do nosso lado. E eu defendo isto em qualquer parte do mundo, não tenho medo de ninguém. Compreende? E primeiro, porquê que era justa? A guerra era justa, em primeiro lugar, porque aquilo era nosso, de facto. Muito nosso. Era muito nosso. E não há razão nenhuma para aquilo não ser nosso. E ainda hoje não há razão nenhuma para, em termos de comparação, aquilo pode ser tão nosso, porquê que a Rússia pode ter os territórios todos que colonizou até ao Pacífico e nós não podemos ter Angola? Foi porque nós fomos de barco e eles foram a cavalo? Porquê que os Estados Unidos podem ter o Alasca que compraram? Ou Porto Rico ainda hoje tem um estatuto indefinido? Porquê? E nós não podemos ter? Porquê que só São Tomé e Cabo Verde podem ser independentes e a Madeira e os Açores não podem? Quando a gente descobriu que estavam todos desabitados, fomos nós que colonizámos tudo. O termo colonização não tinha uma conotação depreciativa. Só passou a ter uma conotação depreciativa a seguir à Segunda Guerra Mundial, porque se enviesou o termo para o tornar com má conotação, chamando-lhe colonialismo e não colonização. Aliás, quer dizer que, mesmo em Portugal, até 1966, havia um organismo do Estado que chamava-se Junta de Colonização Interna. Portanto, esses termos não nos assustavam porque eram naturais em nós. Bom, e, portanto, inventaram-se uma série de mitos. Com os quais o senhor discorda. Mas o essencial do seu discurso, e vamos voltar a ouvi-lo na segunda parte, creio que ficou entendido, é justamente que esta guerra, no seu entender, tinha sido uma guerra justa. Foi uma guerra justa e que até hoje devíamos manter, no seu entender, as províncias ultramarinas. Voltamos já para a segunda parte do Prós e Contras. Porque o que ele estava simplesmente a dizer aqui para os alunos da faculdade de Direito, Ciência Política e Ciências Sociais como um todo. Aliás, as chamadas ciências MOL ou Ciências Sociais. É preciso nós compreendermos, e eu já disse isso na época, depois do ataque à Líbia,
falei na época ainda com o Hilário, porque ela até tinha alguns alunos que estavam a fazer tese sobre a teoria da soberania. E eu disse que é necessário que os professores de direito constitucional comecem a rever os manuais, porque esses manuais que nós fabricamos aqui, digo nós porque nós estudamos aqui no Ocidente, e somos nós também participamos deles, são trabalhos de tese de alunos, como nós trazemos a eles e teorizamos praticamente todo esse sistema de ideia e de pensamento, de que a soberania é território, todo blá blá blá. A soberania é força. Se você quiser dar o conceito de soberania é força. E você vai compreender, você consegue muito bem ver na fala que é a lei dos mais fortes. E o que este senhor estava a dizer é que nós tínhamos toda a legitimidade de lutar, ok? De não permitir que Angola se libertasse. Por quê? Pela via da força. Ele diz, a Rússia, Israel, ok? E tantos outros países impuseram-se pela força. Os reinos, os estados ganham-se pela força. Aqui é a lei dos mais fortes. A África hoje está a passar por um processo de libertação pela via da força. Por uma razão muito simples, nós tivemos a descolonização do ponto de vista político, mas não tivemos, e Fanon já dizia isso, não tivemos a descolonização do ponto de vista intelectual, mental. E Fanon, tão lúcido que ele disse que o problema é o pós-independência política. Porque o colono não é outra pessoa senão uma pessoa como João Lourenço. João Lourenço é um colono. Pessoal, hoje eu vou ter muito calma, esse vídeo vai ser um bocadinho longo, mas vai ser bom. Ok? O João Lourenço é um colono, porque enquanto os nossos irmãos da francofonia estão a lutar para se libertarem da França, João Lourenço vai nos franceses e diz que entrar na francofonia, enquanto nós estamos aqui a lutar para tirar os países francófonos da francofonia, que é um sistema escravagista dos piores. O pior dos colonizadores é o francês. Os países mais pobres da África são os países francófonos. Ok? Então, essa ida do João Lourenço aos Estados Unidos, no sentido de lamber, porque os americanos, para forçar um terceiro mandato, os americanos não querem. O Macky Sall, apoiado pela França, que também são analfabetos, franceses, nós falamos, são burros. Meu professor dizia sempre, Urbano, eu não sei como é que esses caras nos colonizaram. Eles são burros. E eu lembro isso, eu a fazer, primeiro o meu ano de faculdade, né, em França. 8 meses em França. O aluno fui fazer a minha primeira prova de Direito Constitucional, cadeira que eu amava. E você está dono da língua, não sabe, você está da tábula. E você diz, mas como é possível? Não, são burros. São burros. Então, pessoal, o certo é isso. O Macky Sall, ok. Os franceses tentaram fazer a cabeça do Macky Sall, dando-lhe a garantia de que pode forçar um terceiro mandato. Os americanos disseram que não queremos, porque a situação hoje é tão delicada. Os americanos disseram, essa geração de jovens africanos é diferente, nós temos que mudar a maneira, vamos acompanhar, não temos mais como governar a África pela via da força. Primeiramente é que há uma expansão no ponto de vista demográfico da África, nós somos a maioria, ok? Aqui vamos ter que falar da demografia, quando o nosso senhor professor universitário, Hilário, vem nos dizer que nós temos que controlar a taxa de natalidade, nós temos que controlar a demografia, temos que começar, ok, decapitar as nossas mulheres para não terem mais filhos. Os outros lá estão a lutar, têm medo da África porque nós, ok, somos hoje diferente do passado, e é preciso vocês compreenderem aqui também que a África só foi recolonizada porque nós éramos uma ninharia. A Europa, ok, o Ocidente era 2 vezes mais. A população africana naquele tempo, naquela época, não era maior, nem sequer era maior que a população da Nigéria. Toda a África junta não chegava a população hoje, a Nigéria. Então, a primeira questão no ponto de vista da soberania de um povo é força, e quem diz força devia ter que ter força humana. Esta é uma das razões, ok, que a Rússia hoje consegue se impor. A Rússia diz,
a maior potência na Europa, ok? Nós somos a Europa, nós somos maior que a Europa reunida. Tem mais homens, tem mais força. Então, soberania é força. Soberania é força. Os americanos têm noção disso, ok? Quando aquele senhor português diz que Angola era nossa, o que ele está a dizer no ponto de vista científico do direito constitucional é que quais são os critérios de legitimidade no processo, ok, de cristalização de um poder. Ele é objetivo histórico, nunca subjetivo ontológico. Desmistificando isso, porque um professor é isso, o professor é aquele que professa, não é aquele que vai lá passar o seu canudo no Brasil e depois volta e começa a contar história. Um professor é aquele que tem capacidade de dar, saber, tornar as coisas simples, ou que as coisas mais complicadas e complexas, que você tem que ser mesmo cartesiano. Ok? Descartes dizia, il faut compartimenter, sedimenter pour mieux comprendre. Ou seja, é necessário compartimentar, separar para melhor compreender. Não, você tem que compreender a coisa na sua globalidade, teoria da complexidade. Então, você precisa compreender o seguinte, quais são os critérios de legitimidade no processo de caracterização de um poder político? Como é que você tem que caracterizar? No ponto de vista histórico, ok, Roma só foi Roma, ok? Ou a França só chegou a ser França depois da invasão de Hitler, só conseguiu ser França liberta, legítima, ok? Soberana, quando pegou em arma com a ajuda dos africanos e combateu Hitler. Ganharam a França pela via da força. Angola era parte constitutiva do Portugal, Angola era província. Isto era legal e legítimo. Ok? Angola era reconhecida. Legitimidade, a legitimidade pela via da força. Ah, mas urbanos, isso não é moral. A política não lida com a moral. A ciência política analisa o facto histórico. Não mete a questão antológica dos valores. Não importa se Portugal conseguiu ter Angola pela via da força. No ponto de vista factual, histórico, objetivo, é que Angola era província de Portugal. Quais são os critérios de caracterização no processo de legitimação do poder político? Ele é objetivo histórico e nunca subjetivo ontológico. É isto que aquele senhor português estava a dizer. E isso ele até afirmou. Tem respaldo e eu não teria problema em debater com alguém aqui no ponto de vista da ciência política e filosofia política ou filosofia do direito. Jovens, por que é que eu estou a levantar essa questão? E vou dizer mesmo aqui para os angolanos. Eu estou muito agastado com a situação da Angola. Não meramente do país, então, enquanto está. Eu estou agastado com a minha geração. Quando eu vejo miúdos como Equico, Adão de Almeida, Marci, miúdos que deviam pensar o país, devíamos sentar, pensar o país, discutir o país no ponto de vista da ciência, no ponto de vista daquilo que é objetivo, jornalistas e não só. Discutir, hoje as pessoas estão a discutir como é que o Burkina Faso, ok, em menos de 2 anos, num combate em plena guerra, já tem autossuficiência alimentar. E eu, no meu país que não tem guerra, os angolanos estão a morrer à fome. E ninguém senta para discutir. Quando vamos na televisão, quando vamos nos bloggers, nós estamos a ver, ok, a Joana Tomás, do MPLA, a vir mexer o rabo. Eu vou dizer uma coisa, para alguém que um dia sentou numa carteira, que deixou o seu país, é um patriota, que foi aprender para poder voltar e tirar o teu país da crise. É de lastimar, isso rebenta qualquer intelectual. Então, às vezes eu tenho que me retirar um bocadinho e pensar na minha paz interior, porque até também já sou um senhor de idade, não tenho mais tempo para ninharias. Então, os americanos não vão apoiar João Lourenço no terceiro mandato, eles nem querem, vou mais longe, sabem por quê? Porque o último país que falta, somente falta, e já está praticamente quase na mão dos russos, é o Congo. Vocês jovens não sabem que o primeiro país onde a ONU, ok? Os americanos meteram o pé é Congo, depois da morte de Lumumba. Primeiro país. Aquilo era uma chamada de aviso que nós não queremos perder o Congo. E quando você fala do Congo, está a falar da Angola. Os americanos não querem que o Congo e a Angola caia na mão dos russos. Não querem. E vocês sabem que nós temos uma cultura. Ok? Temos uma cultura.
José Eduardo só conseguiu ser Eduardo porque teve o apoio dos russos. E o pior é que este senhor cuspiu nos russos, diga-se de passagem. E os americanos não querem porque a juventude africana hoje é lúcida. Não querem mais um marionete que vem se fazer de um ditador, que vai se vender no Ocidente. Não querem condições sociais. Eles querem boa economia, querem estabilidade. Os africanos têm noção de que a democracia é um blá blá blá. Querem comida no prato. Os africanos hoje têm noção que preferem um bom ditador, mas que pensa que é um nacionalista, que cria desenvolvimento, que faz a economia, ok? Que não querem mais alguém que vem lá para se enriquecer com a sua família para depois futuramente fugir. Os americanos não querem isso. Macky Sall foi cuspido. Aliás, quando os franceses disseram ao Macky Sall, vamos dar a arma para você e tirar isso, os americanos disseram, não estamos com os franceses, abandonaram os franceses. Então não se preocupe. Agora, não se preocupa num dia, mas nós não devemos nos preocupar em relação à ida de João Lourenço. Não se preocupe, não tem. Os americanos não terão apoio, os americanos não querem isso. Os americanos não querem, porque eles têm noção de que a juventude, nossa geração, somos completamente diferentes desses velhos maquisados. Então não há aqui. Agora, o que é importante tirarmos aqui? A conclusão nisso. Agora, o mais importante nós é fazermos uma certa pré-história, uma pré-histórica, uma história, uma espécie de historicidade política do que é Angola hoje e do que é Angola do passado, há 7, 8 anos. Eu vou perguntar para vocês, angolanos. Vamos falar, por exemplo, vou começar, por exemplo, pessoas como o General Dino, o Pelipa, Manuel Vicente, Isabel dos Santos e tantos outros, que foram praticamente a criação de um projeto político, geopolítico, no sentido da a expansão da Angola pela via econômica e financeira. O General Dino, Isabel dos Santos, Copelipa, okay, Manuel Vicente, é nossa criação, nós fizemos essas pessoas, criamos esse rico, nós criamos esse rico, ok? A semelhança de França, a semelhança da América. Eu, se vocês quiserem, um dia eu faço aqui um vídeo para mostrar como é que os capitalistas americanos apareceram. O americano não tinha capitalista. O Estado americano pegou o dinheiro público e deu nos capitalistas. Vocês agora fazem, só que depois enriqueceram tanto, ok? Os ricos enriqueceram tanto que depois não queriam mais pagar tantos impostos. Não, aí isso é que deu o problema. A semelhança de todos esses, nós criamos esse rio porque tínhamos a necessidade de fazermos uma certa classe, né, de homens capazes de alavancar, okay, a economia do país. E como eu já disse, já fiz aqui no meu vídeo, já fiz aqui no meu canal um vídeo sobre isso, mas vou falar aqui para aqueles que não acompanharam. Nós, depois do fim da guerra, você tem um país que sai de 1975 até mais ou menos 2002, é um país só de guerra. Durante esse tempo, você não formou pessoas, você não formou capitalistas, você só formou militares. Terminada a guerra, você precisa fazer o quê? Cristalizar a economia. Quem faz a economia são os homens do negócio. Você não tem empresário, você só tem militares. Você não vai buscar o colono, ok? O colono que tinha as terras, para voltar para colonizar os pretos. Você faz com o quê? Disso você faz o ovo com... Faz o amuleto com os ovos que você tem. Você tem militar, transforma o militar em homens do negócio. É o que nós fizemos, angolanos. É o que nós fizemos. Nós só fizemos aquilo que tem. O José Eduardo não tinha escolha. José Eduardo não tinha escolha. Agora, é bem verdade que escapou-nos esse enriquecimento? Sim. É verdade que essas pessoas cometeram erros? Sim, cometeram muitos erros. É bem verdade que nós não desenvolvemos, por exemplo, a nossa questão, a nossa indústria petrolífera com rafinarias, e nós temos noção, porque o General Dino, por exemplo, impediu que faturava muito mais com a comercialização do petróleo bruto do que nós termos refinarias. Sim, com certeza. Agora, vamos aqui fazer um balanço. Nós, no passado, quando tínhamos General Dino, okay, que impedia que a refinaria, por exemplo, fossem construídas em Angola, tínhamos Isabel dos Santos, tínhamos Manuel Vicente, tínhamos Copelipe e tínhamos tantos outros ricos, né, que estão ali no país. O país Angola estava melhor ou pior que agora? Isso é certo. O país está pior.
Essas pessoas cometeram erro como qualquer ser humano. O que nós devíamos fazer, ok? Ou o que o João Lourenço devia fazer, não teve a capacidade de o fazer. Tudo por quê? Porque é uma pessoa que está despreparada para o cargo de presidente. Um presidente tem que ser capaz de dialogar. Um presidente é alguém que tem que ser capaz de segregar, ok? Congregar. Tem que ser capaz de congregar. Tem que ser capaz de convencer quando há disputa. Não é não, você congrega. O que nós devíamos fazer, como os americanos fazem, como os franceses fazem, por exemplo, com Bolloré. Bolloré devastou as matas do Camarões, ficando rico com o apoio do Estado americano, do Estado francês, ou seja, militares. O Estado francês dá apoio, dá segurança aos seus homens de negócio para explorarem a África. Nós devíamos fazer a mesma coisa. Nós temos que dar apoio, segurança jurídica, segurança militar, ok? A todos os nossos homens de negócio. O contrário, nós fez o quê? Destruiu. Matamos aquilo que nós próprios criamos com força, com sofrimento, ok? Com fome. Quer dizer, passamos dificuldades para criar para criar ricos, que esses ricos num passado, ok? Ok? Num futuro, puderem, ok? Assegurar a economia do país. Nós devíamos ser capazes de dialogar, discutir com essas pessoas, no sentido de poderem partilhar o bolo que o Estado os deu. Os americanos fizeram isso. A América não destruiu os seus homens de negócio. Não. Conseguiu convencer. Os empresários não quiseram, não queriam naquela época. Mas os americanos conseguiram convencer. O governo da época conseguiu convencer. Não, vocês vão ter que partilhar o bolo, porque a situação agora é situação de crise. O outro não, veio destruiu. Então, angolanos. Agora, é necessário nós revermos isso. Onde é que falhamos? A falha foi ali. Essas caças bruxas destruiu o país. Ok? Meteu o país onde está. E o mesmo que diz que veio combater a corrupção se corrompeu. João Lourenço é corrupto. E a mensagem que fica é essa. O outro lá combateu o outro do passado dizendo que o outro era corrupto. Fugiu. Está exilado já no Marrocos com a família. E agora está a dizer que está a ser perseguido. Não, é verdade. Tem lá, os dossiês estão a falar por si. Já tinha sociedade na exploração do petróleo e gás. E essa é outra questão que vocês não estão a ver. O Senegal. Okay? E se vocês darem conta, os americanos têm base militar mesmo aí na região, está muito mais próximo. Você acha que eles vão dar apoio numa Angola que está lá no país lá das quantas? No João Lourenço? Ok? Você não tem apoio nenhum, os americanos não querem isso. Então, nós temos que refletir onde é que nós falhamos. Nós falhamos nisso. É possível refazer? É possível refazer e temos que o fazer, não temos que cruzar os braços. Mas aqui, chamar atenção a todas essas pessoas, sobretudo os homens de negócio em Angola. E vocês, de certa forma, que durante muito tempo já tiveram na máquina econômica deste país. Porque essas pessoas hoje estão a passar, a idade está a avançar, e essas pessoas deviam deixar um legado. Essa estrutura econômica e financeira que nós criamos, dessas pessoas que eu acabei de citar, devia se dar continuidade. Eu falo com muitos deles. É bem certo que essas pessoas, muitos deles não formaram os filhos no sentido de alavancarem esse patrimônio, o que é normal, porque não tinham condições de o fazer. Nós hoje tivemos essa possibilidade, ok? Tivemos essa possibilidade com algumas nuances, mas conseguimos fazer isso. Somos estudamos, criamos nosso negócio e aprendemos com nossos erros. Mas o que nós devíamos fazer é acompanhar essas pessoas, dar o suporte, no sentido de que este capital financeiro e econômico que o país criou não se perde. Não se deve perder. Então, essas pessoas têm que ter hoje a responsabilidade também de virem a ribalta. Eu sei que hoje muitos deles não podem mexer-se muito, porque parece que quer dizer, a katana já ainda está no pescoço. Mas é preciso nós nos lembrarmos que esse país é de todos nós, esse país não pertence a uma única pessoa. Esse país não é da mãe, não é da avó, não é do tio, do João Lourenço, nem conhecemos eles. E vamos aqui desembaçar, nós somos angolanos, e o angolano é aquele que ama Angola, nem sabemos se ele mesmo nasceu em Angola, o pai e mãe são mesmo angolanos 100%. Não vamos aqui ignorar, não sabemos. Mas é angolano por quê? Porque viveu, combateu e ama essa Angola. O que ser angolano é, não basta ter um documento. E tem que ser patriota. E um patriota não combate patriota. Um patriota não combate patriota. Temos que ter coragem de dizer aqui.
Não podemos deixar isso. E é uma coisa que eu quero dizer a todos estes mais velhos, vocês os mais velhos, ok? Que ainda pensam um bocadinho, eu sei que tem muitos mais velhos que têm noção de história e sabem que o nosso país hoje está pior. E que o país estava melhor quando estava nas mãos dessas pessoas. Cometeram o erro, cometeram, mas são pessoas que durante muito tempo aprenderam com seus erros e nós precisamos trazer essas pessoas a ribalta. Vocês precisam compreender uma coisa. Eu sei que há aquela ideia de que os jovens também de hoje, sim, porque você devia ter uma oposição, por exemplo, como a UNITA, que devia fazer verdadeiramente oposição. Vocês já compreenderam que vocês também só querem leis. Esses miúdos aqui que se apinhalam não estão preparados para governar, não nasceram para governar, são criança adulta. Quando vocês compreendem que tem pessoas como nós, que têm noção, ok, do patriotismo, que têm noção daquilo que é a nação, que o mais importante é o angolano, que o resto não interessa, e há espaço para todos nós. Vocês têm uma coisa a fazer, ou vocês nos dão o apoio necessário, e eu quando falo apoio necessário, não estou só a falar apoio moral, mas estamos a dizer financeiro, ok? E o apoio moral é até mais importante, vocês têm que manifestar que vocês estão conosco, vocês têm que nos dar o apoio necessário, no sentido de nós pararmos, porque nós somos os mais fortes, nós temos as forças, nós somos mais frescos, temos a garra de meter esse senhor no lugar. E quando estou falando, nós temos a garra, nós temos como tirar o João Lourenço, nós temos como, temos força, temos estratégia, nós temos links. E é que fica bem claro, porque se vocês não começarem a dar atenção a isso, vocês vão nos forçar a uma coisa, ou vocês estão a nos forçar a uma coisa. Nós vamos buscar apoio no exterior. Vocês não esquecem que nós temos apoio do exterior. O Ocidente, vou dizer, o Ocidente não. Nós é só fazer isso. Nós teremos apoio financeiro, ok? Material, para tirarmos esse senhor. Só que vocês sabem de uma coisa, nada é grátis. E a fatura muitas das vezes é pesada. Não é melhor nós termos apoio de pessoas nacionais? Não é melhor nós termos apoio dos homens de negócio angolanos, que durante muito tempo, que nós sabemos que a classe empresarial angolana sofre hoje na mão deste executivo que está ali, e desta oposição que também é parte constitutiva deste executivo. Não é melhor vocês organizar, porque nós já estamos organizados. Nós estamos organizados, ok? Não é melhor vocês nos darem o apoio necessário, nós termos apoio dos nacionais, para quando nós tomarmos o poder, governarmos com os nossos que já dominam a máquina, esses que já tiveram ali, são vocês que vão nos dar conselho, porque nós vamos ser apenas os políticos. Político cuida da política, empresário vai cuidar do empresário. Vocês agora, vocês já tiveram a vossa fase de política, agora vocês vão cuidar do negócio, vocês vão ter que fazer esse país criar os empregos. O político vai ser político. Nós não vamos nos colocar na questão econômica e financeira. Nós vamos dar apoio e segurança a vocês, homens de negócio. É uma das classes mais importantes do país. São vocês que criam os empregos. O político não cria emprego. Quem cria político é o empresário. O empresário precisa de proteção, precisa de dinheiro, capital, segurança. Nós vamos dar-vos isso. Não é melhor nós termos o vosso apoio? Não é melhor nós recebermos daquilo que são os nossos? Porque a fatura pode custar muito caro. Nós estamos a ver. Ok? Quando o apoio vem do exterior, fica complicado. Angola tem petróleo. Não esquece isso. Eu vos digo aqui, é o Urbano Gaspar, vos estou a dizer isso. Eu não juro pelo amor dos meus filhos. Eu vos juro. Eu faço isso e o nosso candidato, ok? Terá apoio 100%. Vocês vão ver. Mas nós não queremos isso. Pessoal, eu estou a falar, nós não queremos isso. Nós preferimos ter apoio dos nossos nacionais, do povo angolano antes de tudo, ok? Dos nossos empresários angolanos, no sentido de nós retomarmos a nossa soberania, porque a soberania não é meramente um modo, não, uma palavra. A soberania é factual, ela é financeira, ela é econômica e, sobretudo, intelectual, estratégica. A nossa estratégia agora ainda é essa. Não queremos depender do Ocidente. Não forcem-nos mais velhos a irmos buscar apoio, porque nós estamos a pensar o país. Não vamos querer deixar o país Deus dará. Não, vamos lutar com todas as forças. E no último fio, se vocês não nos darem apoio, nós vamos ser forçados a receber apoio de lá onde pode no futuro nos custar muito caro. Mas os angolanos não podem continuar a sofrer dessa maneira. Então, analisem com cautela, ok? Esse vídeo, tirem as vossas ideias, tirem as vossas conclusões, mas o certo é este, ok? A verdade é esta, o que está-se a passar hoje na África é uma realidade. Nós somos
senhores ou jovens com uma completa, ok? Mentalidade completamente diferente desses mais velhos. Nós somos pessoas nacionais, nós somos pessoas, existem angolanos como nós. Por favor, não nos comparem com esses miúdos, Equique, Sapinhala, Adão de Almeida, como vocês mesmo dizem, só querem lexos. Não, nós temos os nossos lexos, somos pessoas felizes, vivemos bem. E vou dizer o seguinte, nós estamos bem aqui. E até eu ia esquecendo, porque em tempo estive a falar com um amigo meu e disse-me assim, que essas pessoas que hoje vendem para o executivo, o João Lourenço, existe até uns também que já querem apoiar o terceiro mandato de João Lourenço. Ele estava a dizer assim, essas pessoas são espertas. Eu disse que não, essas pessoas são burras. São burras. Não, mas são espertas, porque no final eles têm carro, têm Lexus. Eu disse, não, mas isso é burro. Porque isso os filósofos já analisaram. Existem aquelas pessoas que têm uma certa capacidade de pensarem por si mesmo, ok? Existem os mais fracos, ok? São aquelas mais facilmente dominadas. Essas pessoas são fracas, não são fortes, não são inteligentes, são burras. E ele não estava a entender. Por que eu estou a dizer isso? Porque eu penso que muitos angolanos pensam que essas pessoas são espertas. Em tempos até o Chá, ok? O Chá agora aguenta, num grupo, estava a dizer isso para mim, com quem diz, não, você criticou a ministra Vera, por isso é que, senão, tipo, eu também já estaria lá na máquina. Eu disse que não. Há uma diferença. Você não pode me comparar com pessoas como a Vera, você não pode me comparar com pessoas como a Equipe, você não pode nos comparar com pessoas como Adão de Almeida, porque esses Adão de Almeida, os filósofos definiram como os fracos no ponto de vista da mentalidade. E eu vou deixar aqui esse extrato vou finalizar isso, para vocês compreenderem o que eu estou a dizer, onde é que se enquadra a nossa posição, os mais velhos vocês vão compreender qual é a nossa posição, quem somos nós, no ponto de vista da visão dos filósofos, ok? Dos clássicos, ok? E quem são esses que vocês sabem que só estão ali porque querem Lex, só querem dinheiro, querem casa. Nós temos nós temos tudo isso aqui e conseguimos por nós mesmos. Então vocês vão compreender e para poder fazer uma diferenciação entre os jovens e jovens, ok? Então vou deixar-vos que esse extrato, porque depois deste extrato ele ligou para mim e disse, então, eu disse, ele estava dizendo no princípio, não são espertos. Então pronto, eu vou deixar para vocês esse extrato desse vídeo, vocês vão compreender em que enquadramento é que vocês podem posicionar. Existem jovens que felizmente ainda pensam no país e que somos verdadeiramente pessoas sérias e queremos tomar esse país. Nós gostamos de pensar que há uma realidade fora de nós mesmos. Um mundo onde as coisas são o que são, independente do que achamos delas. Hoje, eu vou demonstrar que a mente do ser humano é frágil e que temos uma tendência a falar o que os outros fazem e dizem. De que cor é esta pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Bom, continuando. Na filosofia temos correntes, como o positivismo, que não admite outra realidade a não ser a factual. Filósofos como Auguste Comte acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? Vermelha. E você? Vermelha. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. Vermelho. Vermelha. 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 E você? Vermelha? Vamos lá. Posso continuar? Está claro que esta pasta é verde. Acabam de testemunhar em primeira mão a fragilidade do ser humano quando é submetido à pressão do ambiente, incluindo no que tange a sua percepção física. Mas eu percebi que era uma brincadeira.
Eu só estranhei a pergunta, porque obviamente a pasta é verde. Mas como todos disseram que é vermelho, você respondeu vermelho. Porque eu pensei que... Segundo Nietzsche, no mundo pode-se encontrar dois tipos de pessoas. As que seguem seus próprios desejos e as que seguem os desejos dos outros. As primeiras são fortes e não obedecem a ninguém. E as outras são débeis e se limitam a fazer o que os outros dizem e o que os outros fazem. Não se preocupe. Isso é o pão de cada dia. Somos muito submissos e acabamos admitindo as ideias da maioria. Inclusive, na Alemanha, as pessoas foram capazes de acreditar e repetir o que diziam as propagandas nazistas. Já dizia Kant, com toda a sua amargura, o ser humano é o único animal que precisa de um líder para viver. Merli, sapere Audi. Aquele abraço, tamo juntos, bom final de semana pra vocês. Hoje é sexta-feira, tamo junto, aquele abraço e beijo.